Mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir e meditar na palavra do Senhor. E hoje quero meditar no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 ao 19, que diz assim: E sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaim. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acesará, que comem da mesa de Jezabel. Bem, eu quero falar nessa palavra a respeito do profeta Elias, a respeito da dependência de Deus, da gente aprender a depender de Deus. Elias, no capítulo 17, a partir do primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Existe um lugar onde a gente está, se chama o centro da vontade de Deus. Elias olha para aquela situação que o povo de Israel estava vivenciando, onde o pessoal estava adorando aos Balaim, onde o pessoal estava adorando a outros deuses estranhos, no pecado da idolatria, por causa de Jezabel, a esposa do rei Acabe. E ele olha para aquela situação e diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, não, ele olha e diz desse jeito: Então Elias, tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias olhou para aquela situação e não se conformou com aquela injustiça que o povo estava praticando, que o povo estava vivenciando. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a dos teus companheiros. Então Elias não se conformou com aquilo ali e trouxe uma palavra de juízo ali para Acabe e para aquele povo. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que o Senhor diz, olha para aquela situação, se agrada da palavra de Elias e diz para Elias, depois veio a palavra do Senhor dizendo, em 1 Reis 17, no versículo 2, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que é que eu quero dizer com isso? Que o crente que anda na dependência de Deus, o crente que obedece a Deus, Deus tem providência para a vida dele. Deus manda Elias sair dali, prepara um querite, um ribeiro de água ali e manda os corvos ali sustentar Elias com pão e carne, de noite e de dia. Mas hoje Deus não vai preparar corvos, Deus hoje vai preparar pessoa. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o melhor lugar de se estar é o centro da vontade de Deus. A gente ser dependente de Deus. Esses homens tiveram muita experiência. Por quê? Porque era um homem que estava, cuja face estou perante o Senhor, que andava no centro da vontade de Deus. E Elias ali, Deus diz que a Bíblia diz que Deus mandou pão, Deus mandou carne através dos corvos. O ribeiro de água chegou um dia que secou. Mas Deus diz a Elias: sai-te daqui e vai para um lugar ali, porque lá eu já tenho te preparado uma viúva. Glórias a Deus. Está vendo como é bom a gente estar no centro da vontade de Deus? E a gente sabe a história, que a farinha da panela, o Senhor usou Elias ali para profetizar, e aquela mulher tinha bem pouquinho, irmão.
mas ela confiou na palavra de Deus. Faz primeiro para mim, todo mundo já conhece a história. Você vê, ela confiou na palavra de Deus, ela confiou na palavra do homem de Deus, e ali se multiplicou, e Deus usou o profeta Elias, a farinha da panela não faltará, nem o azeite da botija, até que o Senhor mande chuva na terra. No tempo da seca, o melhor lugar de que está é o centro da vontade de Deus. No tempo de juízo, o melhor lugar de estar é o centro da vontade de Deus, é obedecer e crer na palavra de Deus. Aquela mulher creu pela fé e fez primeiro para Elias. E Deus ali usou o profeta Elias com a palavra de multiplicação, até que o Senhor mandasse a chuva sobre a terra. E a Bíblia vai dizer ainda lá em 1 Reis 17, a respeito que depois dessas coisas o filho daquela mulher adoeceu e morreu. E a Bíblia vai dizer que ela disse: aqui vieste aqui para trazer em memória a minha iniquidade? Ela confessa o seu pecado, mas a Bíblia vai dizer que Elias sobe no quarto, ora por aquele menino e diz: Senhor, até essa pobre viúva tem afligido, e ressuscita aquele menino, o Senhor ressuscita e entrega a sua mãe. E quando termina o capítulo 17, a Bíblia vai dizer, quando termina o capítulo 17, a mulher vai dizer no versículo 24: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu é homem de Deus e que a palavra do Senhor é na tua boca. 1 Reis 17, 24. E quando entra no capítulo 18, vai dizer: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias ao 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, que Elias era homem sujeito às mesmas nossas paixão. E orou para que não chovesse e não choveu. E orou depois para que desse chuva depois de 3 anos e meio e choveu. Porque Elias era dependente do Senhor. E agora Deus está mandando Elias voltar e se apresentar a Acabe. Elias teve um tempo escondido. Nem toda vez que a gente está escondido é porque a gente está morto ou que seja covarde, não. É porque nós estamos diante da dependência de Deus. Aí Deus está dizendo a Elias: vai e encontra agora com Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Aí no versículo 2 de 1 Reis 18: e foi Elias mostrar com Acabe, e a fome era extrema em Samaria, o juízo de Deus. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Obadias estava ali servindo a Acabe, estava ali servindo a Jezabel, mas ele fez a diferença e temia ao Senhor. Aí vai dizer: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, no versículo 4, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa caverna e os sustentou com pão e com água. A gente nunca pense que estamos só, porque tem remanescente na terra. Deus usou Obadias ali para esconder 100 profetas de 50 em 50 e alimentar com pão e com água. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. E Elias diz: vai, diz a Acabe que eu vou me apresentar a ele. E quando Elias vai chegando a Acabe, onde eu li no versículo 17, sucedeu que vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Porque nem sempre, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente vai levar um nome de benquista, a gente às vezes vai levar o nome de perturbador, a gente vai levar o nome de complicado, de trabalhoso, mas o mais importante é agradar o Deus de Israel. Lembra de Micaías, quando Acabe disse ali diante de Josafá? Josafá perguntou: não tem um profeta que seja do Senhor? Ele disse: tem um, mas ele nunca fala do que é bem perante mim. E era Micaías. Mas o importante é agradar o Senhor. És tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Os camaradas tem muitos os dias que nem naquele tempo, nos dias de hoje, se vende, cai no pecado da idolatria. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Deus usa alguém para confrontar, diz que é rebelde, mas o mais importante é agradar o céu. Aí vai dizer aí: deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim.
Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acesará, que comem na mesa de Jezabel, porque só falava aquilo que eles queriam ouvir, que estava agradando a eles, enquanto eles não estavam agradando ao Senhor. Profeta comprado. E homem de Deus, ele não se vende. Homem de Deus, ele agrada a palavra, ele agrada a verdade. Aí vai dizer, Então enviou Acabe os mensageiros dos filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Eita! Elias desafiando, porque a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Aí vai dizer no versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando concherai em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguia. Se é Baal, seguia. Aí vou adiantar aqui que já vai terminar. Quando chega no versículo 30. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Não era o altar de Elias que estava quebrado. Era o altar do Senhor ali onde o pessoal preparava a adoração ao Senhor que estava quebrado. Aí Elias faz uma oração. E faz ali, o Deus que responder com fogo, esse que será Deus. Mandou o pessoal ali, os profetas de Baal, consultar Baal. Aí vai dizer no versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que o teu servo, e que eu sou o teu servo, aqui conforme a tua palavra fiz todas as coisas, conforme o que? A tua palavra. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, é o Deus que tu fizeste tornar o coração para trás, que o Senhor é Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus respondeu com poder e com fogo. Aí vai dizer que vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o nome do Senhor é que é glorificado. E Elias disse, lançai mão dos profetas de Baal, e nenhum deles se escape. E lançando mão deles, Elias fez descer o ribeiro de Quizon, e Elias o matou, e a gente sabe que Elias matou a espada. Quer matar os profetas de Baal hoje em dia? Use a espada. A palavra, ela é a espada do Espírito, a armadura de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Quer matar os profetas de Baal hoje em dia? Use a palavra da verdade. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Reflita e medita nesta palavra, porque o evangelho ainda é o poder de Deus, e saia da mesa de Jezabel e agrada o céu. Assim diz o Senhor. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no grupo, para que a gente venha aprender cada vez mais e que o nome venha a ser glorificado. Agrade a Deus. Amém e amém.